Meus amigos e minhas amigas, bem-vindos a todos e a todas ao Curto Circuito. Eu sou Ronaldo Bicário e esse é um programa do Grupo de Economia da Energia do Instituto de Economia da UFRJ que discute as grandes questões do setor elétrico aqui e no mundo. Encerrando a série de programas sobre os impasses do setor elétrico brasileiro, hoje eu gostaria de conversar com vocês sobre as questões mais importantes abordadas na série e ressaltar algumas conclusões e sugestões que a gente pode tirar dessa discussão toda. Antes de da gente partir para o jogo, eu gostaria de lembrar a vocês que nós temos, além dos vídeos e podcasts do canal do Instituto de Economia da UFRJ, nós temos um canal próprio, específico para o curto-circuito no YouTube, que se chama Curto-Circuito e que reúne todo o acervo dos últimos 4 anos de programa, estruturado de tal forma que vocês possam aproveitar da melhor maneira possível todo esse material. Temos também um podcast próprio para o programa que se chama Curto-Circuito, também organizado em torno do conjunto de programas. E para terminar, temos também um blog chamado Blog Curto Circuito, no qual vocês encontram textos relativos aos temas que são abordados nos programas e as transcrições dos áudios desses programas para aqueles que precisam dessas transcrições. São opções para aqueles que trabalham, estudam e pesquisam o setor elétrico e muitas vezes têm dificuldade para encontrar uma reflexão mais aprofundada, mais qualificada, mais estruturada sobre o setor. Os links para todos esses recursos estão na descrição desse vídeo. Dito isso, a gente pode começar a nossa discussão sobre os impasses do setor elétrico brasileiro pelo impasse básico da transição, aquele impasse que nasce da inconsistência, do trade-off básico de qualquer transição energética no mundo hoje, inclusive a nossa. Vamos lá, vamos ver esse problema básico, essa inconsistência básica. O grande desafio do setor elétrico no mundo hoje é a transição energética. A transição energética é o elemento que estrutura a agenda do setor elétrico no mundo hoje, definindo os grandes problemas a serem enfrentados e as soluções possíveis de serem implementadas. A transição é um processo de transformação profunda e radical na matriz energética, em particular da matriz de geração de energia elétrica, imposto pela necessidade de se enfrentar o aquecimento global. Esse enfrentamento implica na redução radical da participação dos combustíveis fósseis nessas matrizes, a chamada descarbonização. Embora o aquecimento global ele possa ser enfrentado mediante a redução do consumo de energia via eficiência energética e a própria descarbonização possa ser alcançada mediante o uso da energia nuclear, por exemplo, a transição energética mais popular é aquela que contempla a substituição dos combustíveis fósseis pelas energias renováveis, principalmente energia eólica e energia solar. Dessa forma, a solução mais difundida para resolver o problema do aquecimento global hoje é a introdução massiva de energias renováveis na matriz energética e principalmente na matriz elétrica. Assim, o grande desafio do setor elétrico no mundo hoje é como realizar essa introdução. Note bem que, embora apresente uma matriz elétrica renovável, baseada na hidralicidade, face ao esgotamento do seu modelo hidráulico, face à impossibilidade da energia hidrelétrica continuar sendo o grande pilar de sustentação do seu setor elétrico,
O Brasil também se defronta com o desafio da introdução massiva das energias renováveis, eólica e solar, na sua matriz de geração elétrica. Ou seja, mesmo guardando todas as suas especificidades, o setor elétrico brasileiro, no limite, comunga, compartilha a mesma agenda dos outros setores elétricos do mundo. Ou seja, nós somos diferentes, mas não tão diferentes assim como a gente gostaria de ser. Com as fontes e as tecnologias que se dispõem hoje, a introdução massiva de energias renováveis na matriz elétrica traz uma série de problemas para a segurança do abastecimento elétrico. De tal forma que o enfrentamento do aquecimento global, via descarbonização mediante o uso intensivo das energias renováveis, eólica e solar, dificulta o acesso, tanto em termos físicos quanto econômicos, da economia e da sociedade, à energia que essa economia e essa sociedade precisam para o seu desenvolvimento econômico e para o seu bem-estar. Em outras palavras, políticas públicas que aumentam a segurança ambiental por intermédio da descarbonização via energias renováveis reduzem a segurança energética, justamente em função dessa descarbonização via energias renováveis. No limite, gente, aumentar a segurança ambiental hoje é sacrificar a segurança energética. Então, desse modo, se estabelece a inconsistência básica, o trade-off básico da transição energética atual, que é segurança ambiental versus segurança energética. Avançar na segurança ambiental implica sacrificar a segurança energética. Avançar na segurança energética significa sacrificar a segurança ambiental. Então, reduzir essa inconsistência básica é o elemento central da agenda do setor elétrico no mundo hoje. Essa redução demanda inovações tecnológicas, econômicas, organizacionais e institucionais. Não é uma tarefa simples. No entanto, ela é fundamental para o avanço da transição e, portanto, para o enfrentamento do aquecimento global, que é, de fato, o problema principal. Muitas vezes nós nos esquecemos disso, que a transição não é o problema principal, ela é apenas um instrumento para tentar resolver o problema principal, que é o aquecimento global. Em resumo, a construção de uma agenda positiva da transição, como ela está posta hoje, passa de forma incontornável pela construção de uma solução na qual a segurança ambiental não sacrifique a segurança energética, na qual a descarbonização não sacrifique o acesso à energia. A partir daí, tem-se uma situação na qual as distorções geradas pela transição são menores. E os impasses e conflitos associados a essas distorções também são menores. Nesse contexto, é muito mais fácil construir uma convergência em torno da transição, que viabiliza, ao fim e ao cabo, a descarbonização e, em consequência, a redução do aquecimento global. Sem isso, o que temos é a agenda negativa da transição, na qual a segurança ambiental sacrifica a segurança energética e a descarbonização sacrifica o acesso à energia.
A manutenção dessa inconsistência entre a política ambiental e a política energética gera distorções que levam ao surgimento de impasses e conflitos acirrados, que, no limite, travam a transição, bloqueiam a transição. Aí, o que resta é justamente a gestão institucional desses impasses e conflitos via penalidades e incentivos, via taxas e subsídios. Nesse momento, quando isso se estabelece, a agenda positiva e a convergência em torno da transição desaparecem, dando lugar a uma agenda negativa e uma disputa ferrenha em torno dos rumos da transição. Ou seja, em torno de penalidades de um lado, subsídios de outro, de ônus e mônus. Quem fica com um, quem fica com o outro. Em suma, trocando em miúdos. Avançar na transição, gente, é reduzir a inconsistência básica dessa transição hoje. É descarbonizar sem sacrificar o acesso à energia. Fora disso, são os impasses, são os conflitos, cada vez mais difíceis de serem administrados. Agora, meus amigos e minhas amigas, tanto na redução das inconsistências, quanto na gestão dos conflitos, não se iludam. O Estado joga um papel fundamental. Segundo a Agência Internacional de Energia, é o único ente capaz de jogar esse papel. Sem o Estado é a barbárie. É o cada um por si, Deus contra todos. É o pior dos mundos. É o aquecimento global sem segurança energética. Agora, como se dá o jogo das inconsistências? O jogo dos impasses e dos conflitos nas disputas reais da transição brasileira. É isso que nós vamos ver a seguir. A transição energética, via renovabilização da matriz de geração elétrica, via a introdução massiva das renováveis na matriz elétrica, coloca um conjunto de questões, de problemas para o setor elétrico. Questões que giram, essencialmente, em torno da diferença profunda existente entre os atributos técnicos e econômicos das energias renováveis e dos combustíveis fósseis, em função do caráter intermitente, descontínuo, irregular e incontrolável do fluxo de energia gerado a partir das renováveis. As energias e os combustíveis fósseis, eles não são substitutos próximos entre si. A entrada das renováveis no jogo energético, substituindo os combustíveis fósseis, enfraquece o time. Ou seja, o reserva não está à altura do titular. O time piora quando esse reserva entra. São poucas as vezes em que isso não acontece. Entre essas poucas vezes, eu me lembro da entrada do grande o Paulo César Caju, substituindo o Gerson no maior jogo da Copa de 70, Brasil e Inglaterra, que nós ganhamos de 1-0. Ali não houve a menor queda de rendimento do time, o reserva era do mesmo tamanho do titular. O engraçado é que outro dia eu me encontrei com o Paulo César e contei que eu o usava como exemplo do reserva que tinha o mesmo nível do titular. E aí o grande Paulo César me disse o seguinte, que eu estava errado, porque ele nunca foi apenas um reserva. Mas, infelizmente, as renováveis não são Paulo César. E a sua entrada no jogo energético causa uma série de problemas. Como nós já vimos no curto-circuito 27
e no curto-circuito 28, dois elementos são essenciais para a resolução desses problemas: flexibilidade e coordenação. Assim, para se avançar na solução das questões imposta, impostas pela transição energética para o setor elétrico, é fundamental reunir recursos de flexibilidade e capacidade de coordenação. Caso contrário, como nós já vimos anteriormente, a inconsistência entre descarbonização e acesso à energia se mantém, gerando uma série de distorções técnicas, econômicas e políticas que se traduz em impasses e conflitos cada vez mais intensos. Note que esses impasses do setor elétrico, gerados a partir da transição, eles nascem da incapacidade desse setor de responder às questões colocadas pela própria transição. Nós vimos dois exemplos desse tipo de impasse. O primeiro deles no curto-circuito 71, em que a incapacidade do setor elétrico brasileiro em reunir os recursos de flexibilidade necessários para sustentar a forte ampliação das energias renováveis na matriz de geração de energia elétrica no Brasil, tem como consequência essa incapacidade o corte forçado de geração renovável, o curtailment. O curtailment, gente, nada mais é do que a incapacidade do setor elétrico brasileiro de resolver os problemas colocados pela transição energética brasileira, fruto da inexistência de recursos de flexibilidade suficientes para sustentar a ampliação massiva das energias renováveis na nossa matriz elétrica. Isso a gente discutiu no curto-circuito 71 dessa série sobre os impasses do setor elétrico brasileiro. O segundo exemplo desse tipo de impasse nós vimos no curto-circuito 72, em que a incapacidade do setor elétrico brasileiro em reunir os recursos de coordenação necessários para lidar com a complexidade crescente gerada pela forte ampliação das energias renováveis na matriz elétrica brasileira, em particular a geração solar distribuída, tem como consequência a desestruturação da atividade de distribuição no país. Essa desestruturação, que no limite inviabiliza a expansão da solar distribuída, nada mais é do que a incapacidade do setor elétrico brasileiro de resolver os problemas colocados pela transição energética brasileira, fruto da inexistência de capacidade de coordenação suficiente para sustentar a ampliação massiva das energias renováveis na nossa matriz elétrica. Isso a gente viu no curto-circuito 72 dessa série sobre os impasses do setor elétrico brasileiro. Então, veja bem, tanto o curtailment quanto a crise da geração solar distribuída são impasses e conflitos do setor elétrico brasileiro que nascem a partir da incapacidade desse setor de responder aos desafios colocados pela transição energética brasileira. No entanto, essa incapacidade, ela gera um problema que vai além do setor elétrico. Olha bem, na medida em que
O setor elétrico brasileiro, ele não é capaz de resolver as questões colocadas pela transição energética brasileira. Os impasses e conflitos deixam de ser impasses e conflitos do setor elétrico brasileiro e passam a ser impasses e conflitos da própria transição energética brasileira. Ou seja, a transição energética brasileira passa a ter impasses e conflitos que são gerados pelo setor elétrico brasileiro. Isso a gente viu muito bem, tanto no curto-circuito 70, quanto no curto-circuito 75, nos quais a incapacidade do setor elétrico brasileiro em entregar uma energia elétrica barata, limpa e abundante inviabiliza tanto a Política Nacional de Transição Energética, quanto, em particular, a Política Nacional de Data Centers. Em si, tanto os impasses e conflitos do setor elétrico brasileiro, quanto os impasses e conflitos da própria transição energética brasileira, hoje têm a mesma fonte: a incapacidade do nosso setor elétrico de resolver as questões colocadas pela nossa transição energética. Incapacidade fundada, ancorada na enorme dificuldade de reunir os recursos de flexibilidade e a capacidade de coordenação necessários para sustentar uma forte ampliação das energias renováveis na nossa matriz elétrica. Portanto, meus caros, avançar na transição energética brasileira significa avançar na reunião desses recursos e dessa capacidade. Ou seja, aumentar a flexibilidade e a coordenação do nosso setor elétrico. No limite, o problema da transição energética brasileira é o setor elétrico brasileiro. Para avançar na transição, é crucial atuar sobre esse setor. É dar a esse setor as condições dele resolver as questões colocadas pela transição. O primeiro passo nessa direção é reconhecer que o setor elétrico brasileiro hoje ele é um problema e não uma solução para a transição brasileira. Não reconhecer esse fato é se enredar em uma teia infinita de impasses e conflitos que inviabilizam a nossa transição energética. No entanto, esses não são os únicos problemas da transição brasileira. Existem impasses e conflitos que têm natureza distinta daquela que vimos nós, né, que nós vimos até aqui, mas que prejudicam a transição da mesma maneira. Esse problema nós vimos no curto-circuito 73 e dizem respeito às inconsistências, distorções, impasses e conflitos associados à abertura do mercado elétrico no Brasil. A transição para o mercado, a liberalização do mercado, a abertura do mercado livre, também coloca questões e problemas para o setor elétrico. Problemas ligados essencialmente ao aumento da complexidade resultante da introdução da competição no mercado elétrico e associados à configuração de mecanismos e espaços de coordenação que deem conta desse aumento de complexidade. Então, existem impasses e conflitos do setor elétrico que são gerados pela transição para o mercado, que resultam da incapacidade do setor elétrico de criar recursos de coordenação, que façam frente ao aumento
de complexidade gerado por essa transição específica, que é a transição para o mercado, que é a liberalização para o mercado. Isso já é bastante conhecido e nós já discutimos esse tema várias e várias vezes aqui no Curto Circuito. O problema é que a transição energética também aumenta a complexidade de forma significativa, demandando um aumento de capacidade de coordenação também significativo. Então, desse modo, a demanda de coordenação colocada pela transição energética vem se somar à demanda de coordenação da transição para o mercado. Assim, na medida em que, no contexto de explosão da complexidade advinda da transição energética, vem a se somar o aumento da complexidade advindo da transição para o mercado, a pressão sobre a capacidade de coordenação aumenta enormemente. Uma pressão que atua justamente sobre uma capacidade de coordenação que hoje não consegue atender a demanda de coordenação da transição energética. Quando essa demanda ela é turbinada pela demanda da transição para o mercado, a situação fica naturalmente inadministrável. Em suma, aos impasses do setor elétrico brasileiro, que são gerados pela transição energética brasileira, vêm se somar aqueles impasses gerados pela transição brasileira para o mercado. Na medida em que o nosso setor elétrico ele não consegue resolver os problemas colocados pela transição para o mercado, esses problemas todos rebatem na transição energética. A questão principal aqui, gente, é que se a transição energética ela é uma imposição, a transição para o mercado é uma escolha. A liberalização do mercado é uma escolha, é uma aposta nossa. A abertura do mercado é uma escolha nossa, é uma aposta política nossa. Agora, em um contexto de enormes dificuldades para levar a cabo a transição energética, escolher por vontade própria uma estratégia de liberalização do mercado que amplia essas dificuldades, é um exercício admirável de irresponsabilidade. Me desculpe, mais do que isso, é um exercício admirável de burrice. É isso mesmo, burrice. E aí, cara, como dizia o meu velho pai, a burrice não tem cura, não tem salvação. Em suma, existem impasses que são impostos ao setor elétrico pela transição. E existem impasses que são impostos à transição pelo setor elétrico. Existem impasses que não são impostos pela transição energética, existem impasses que são frutos das nossas escolhas políticas. Dá para discutir os primeiros. Os segundos, sinceramente, não. Nessa altura do campeonato, ficar catando sarna para se coçar é muita falta do que fazer. É muita burrice, muita sandice, muita falta de noção. Porém, infelizmente, se a gente observa quem está por trás desse movimento, chega-se à conclusão de que a liberação
do mercado, né, a liberalização do mercado, a abertura do mercado, o oba-oba do mercado livre, não tem nada de burrice. Muito pelo contrário. O que tem é muita esperteza. Esperteza sustentada pela hegemonia financeira do atual estágio do desenvolvimento do setor elétrico brasileiro, e esperteza embalada por uma ambição que não tem limite. Esperteza embalada pela total falta de compromisso com a garantia da energia necessária para o desenvolvimento econômico e social do país. Ou seja, desse mato, cara, não vai sair cachorro. Para esse defunto, não vale a pena a reza. Hoje aqui não vou perder meu tempo discutindo isso. Essa sandice, essa extemporaneidade, né? Fora de tempo, fora de lugar. Então, vamos nos concentrar naquilo que interessa, naqueles impasses que nos são impostos pelos tempos que a gente vive, né? Os impasses contemporâneos, os impasses do nosso tempo, os impasses da transição energética. Vamos ver o que dá para fazer no meio de tudo isso. Pelo menos vamos tentar estabelecer um início de discussão sobre alguns pontos que valem a pena explorar ou, pelo menos, discutir. Vamos lá, né? Para começo de conversa. Para começo de conversa, reconhecer que hoje o setor elétrico brasileiro não é capaz de fazer a mediação técnica, econômica e institucional entre os nossos recursos renováveis e a energia elétrica que o país necessita, possibilita colocar no centro da pauta a construção de um novo setor elétrico, que de fato possa entregar essa energia. Uma energia abundante, uma energia limpa, barata, que contribua efetivamente para o desenvolvimento econômico do país e para o bem-estar da sociedade, no contexto da transição energética. Reconhecer que a nossa transição enfrenta os mesmos desafios que as demais transições ao longo do mundo nos permite valorar melhor aqueles nossos recursos que não só nos diferenciam dos outros, mas que concretamente podem tornar a nossa transição menos custosa, menos conflituosa, ou seja, podem tornar a nossa transição mais fácil. É preciso dotar o setor elétrico brasileiro daqueles elementos que são cruciais na transição. Elementos sobre os quais nós já discutimos várias vezes aqui no curto-circuito: flexibilidade e coordenação. Para começo de conversa, em termos de coordenação, recuperar os espaços e os mecanismos de coordenação, entre eles o mais importante, que é o planejamento, ou seja, a coordenação de longo prazo, é fundamental para dar ao setor elétrico brasileiro as condições de enfrentar os desafios da nossa transição. Aqui não se trata apenas de mobilizar os recursos técnicos, econômicos, organizacionais, institucionais, políticos necessários para avançar com a transição, mas de reduzir as incertezas, os riscos e gerir os conflitos que são inerentes a essa transição. Para isso é necessário superar as fragilidades da atual burocracia estatal. Essa superação envolve uma mobilização de recursos humanos
que transcenda os limites administrativos convencionais e reúna recursos dispersos no Estado e na sociedade brasileira. Concretamente, nós estamos falando sobre a recuperação do papel do Estado na coordenação e no planejamento do setor elétrico brasileiro. Para isso é preciso que esse Estado ele reúna os recursos humanos, administrativos e de poder que viabilizem o exercício de uma liderança que é chave para que o setor elétrico desempenhe um papel ativo na transição. E quando a gente está falando de recursos, a gente está falando dos recursos que nós temos hoje. É fazer o que a gente sempre fez historicamente, que é reunir de forma centralizada o que a gente tem para poder fazer aquilo que a gente quer. Então, a questão fundamental, ela não é o volume de recursos, que no nosso caso, de um país periférico, nunca vai ser grande, mas da gestão desses recursos. É aí que está o pulo do gato. Armar o time de uma outra forma, com os mesmos jogadores, só que arrumados de uma maneira diferente. Agora, se você ficar restrito ao cercadinho da governança atual, encaixotado nos arranjos políticos de ocasião, encaixotado em uma burocracia lavajatista que criminaliza a intervenção do Estado, encaixotado numa burocracia mercadista que contempla apenas o seu papel como despachante dos interesses privados. Se for assim, esquece. Não tem transição. A única transição que vai ter é o vai-vem das pessoas entre as esferas pública e privada na porta giratória dos interesses individuais e de curto prazo. Outro ponto importante, além da coordenação, da recuperação da capacidade de coordenação, são os recursos de flexibilidade. Ter o controle sobre os ativos estratégicos de flexibilidade é fundamental para reduzir os custos e os conflitos da transição energética brasileira. Se esses controle, se esse controle, ele não pode ser feito diretamente em função das privatizações já ocorridas, ele deve ser feito de forma indireta, através do controle administrativo, do controle regulatório desses ativos. Ou seja, esse controle ele tem que ser feito por um ente público. E o detentor do ativo privado, ele recebe uma remuneração fixa pelo uso do ativo. Ponto. Essa solução, ela não tem nada de original. Essa solução ela é histórica, ela é típica de um setor que lida, por um lado, com um insumo essencial para o desenvolvimento do país e para o bem-estar da sociedade, que é a energia elétrica. E, por outro, com um mercado excepcional, específico e completamente diferente dos outros mercados, que é o mercado elétrico. O controle dos recursos de flexibilidade ele é essencial. Essencial na construção de uma transição justa, igualitária, sustentável. Não se pode, gente, de maneira nenhuma, deixar esse controle na mão da especulação privada. Isso torna a transição brasileira mais cara, mais conflituosa, mais difícil. E aqui estamos falando, por exemplo, dos reservatórios. Deixar a gestão desses reservatórios ao bel prazer dos interesses individuais e de curto prazo do capital especulativo, no jogo explosivo da transição, é renunciar a qualquer projeto de desenvolvimento econômico e social do país.
E, meus amigos, quando falamos de ativos de flexibilidade, não há como não falar da Eletrobras. A empresa hoje, ela controla quase metade desses ativos, reservatórios, linhas de transmissão, capacidade de geração hidrelétrica. Você colocar a chave da transição brasileira no colo daqueles que controlam a empresa hoje é o melhor caminho para tornar a transição brasileira mais cara, mais conflituosa, mais difícil, mais agressiva. Gente, não há como fugir de uma questão que vai se impor de forma clara no debate sobre o setor elétrico brasileiro. A Eletrobras vai ser um problema cada vez maior para o desenvolvimento do setor. E o debate sobre o controle dos seus ativos vai ser um ponto cada vez mais relevante na pauta de discussão sobre esse desenvolvimento. Não se trata apenas de ser um bicho grande demais, mas de ser um predador grande demais. A Eletrobras é um tubarão grande e uma piscina pequena. Ou você fatia o tubarão em tubarões menores, ou você coloca uma focinheira no tubarão. Deixar o bicho solto na piscina é que não vai dar. Esse é um ponto fundamental. Se você tem algum tipo de pretensão de fazer uma transição energética no Brasil justa, igualitária, inclusiva, que contribua para o desenvolvimento industrial, tecnológico do país. Com o tubarão na piscina, esquece. E para terminar essa conversa, uma conversa bem inicial, há uma questão fundamental para retomar o mínimo de racionalidade na gestão do setor elétrico brasileiro. É necessário, gente, interromper a desestruturação contínua promovida pelas atuais políticas de incentivos às renováveis, que, ao acelerar a ampliação dessas fontes na matriz elétrica, aceleram o desmanche do sistema de oferta de energia elétrica do país. Nós sempre soubemos que existe um limite para a introdução das energias renováveis intermitentes em uma matriz elétrica. Desde o início da discussão sobre a transição, há 15, 20 anos. Esse limite, ele é dado essencialmente pela flexibilidade, pela capacidade de coordenação de cada sistema. Ultrapassado esse limite, a introdução das renováveis, ela vira sinônimo de desestruturação. É evidente que com a atual dotação, em termos de flexibilidade e coordenação do setor elétrico brasileiro, nós já atingimos esse limite. É provável que nós já tenhamos até mesmo ultrapassado esse limite. Ou seja, os nossos recursos de flexibilidade e a nossa capacidade de coordenação atuais não dão conta do nível de energias renováveis variáveis com o qual nós estamos operando o nosso setor elétrico. Nós estamos entrando em uma fase perigosa de desestruturação do sistema. Portanto, a manutenção de qualquer tipo de política pública de incentivo à renovabilização da matriz, ela é totalmente inadequada, completamente inapropriada. Deve ser interrompido o mais rapidamente possível. E não se trata de uma discussão distributiva sobre quem paga a conta dos subsídios, mas de uma discussão sobre a segurança do abastecimento. Não se trata de uma ameaça ao bolso do consumidor simplesmente, mas de uma ameaça ao abastecimento. Então, minhas amigas e meus amigos, esses seriam os três pontos que nós poderíamos começar a atacar para superar, inicialmente, os impasses do setor elétrico brasileiro. Recuperar a capacidade de coordenação do setor,
o que passa pela recuperação do papel do Estado no setor, garantir o controle público sobre os ativos de flexibilidade do sistema. Esse controle pode ser direto, via estatização, pode ser indireto, via mecanismos administrativos e regulatórios. O que importa é que esses ativos eles sejam utilizados sob a perspectiva do interesse público e não do interesse especulativo privado. E, por último, suspender temporariamente os incentivos renováveis, de forma a deter a desestruturação do sistema elétrico causada pela atual expansão dessas fontes, marcada, fundada na total falta de lastro de flexibilidade e coordenação do sistema. Enfim, esses seriam os três pontos bem iniciais em torno dos quais a gente poderia começar uma boa conversa sobre a superação dos impasses do nosso setor elétrico. É isso, meus amigos e amigas. Eu espero, sinceramente, que essa série sobre os impasses do setor elétrico brasileiro, aqui no curto-circuito, tenha sido útil para vocês. Eu espero que esses 7 programas eles ajudem vocês a compreender o tamanho do problema que enfrenta esse setor vital, crucial para o desenvolvimento econômico e social do país. Muito obrigado a todos e a todas por terem acompanhado a gente nessa discussão difícil, mas necessária. E um grande abraço em todos vocês. E a gente se encontra no próximo curto-circuito. Vida que segue, se cuidem.